bem? Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. A saúde mental é um assunto muito abordado hoje em dia, mas ao mesmo tempo com pouca importância, entre aspas. Muitas pessoas falam sobre saúde mental, mas não praticam. Não porque queiram não praticar, mas porque talvez não se importem tanto. Às vezes se importa mais com o trabalho, se importa mais com a família, não que seja errado. Mas muitas das vezes esses são os motivos para uma saúde mental debilitada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada ponto a ser observado e os problemas que uma saúde mental doente pode levar, né? Pode levar a vários tipos de problemas. Mas eu vou falar sobre dois e vou falar sobre um tópico que é muito importante para esses dois problemas. O tópico que eu vou falar em relação aos problemas são os traumas. Os traumas, ele é o principal motivo para ansiedade e depressão, que acaba sendo, né, o estágio pior ali da ansiedade, dos problemas mentais, e tudo isso é ocasionado pelos traumas. Os traumas, eles são ocorridos desde a infância até a velhice. Às vezes tem pessoa que morre ainda com traumas dentro de si, pessoas que morrem sem uma ajuda médica, uma ajuda profissional, e acabam morrendo doentes, tristes mentalmente, internamente, né? Então não tem com quem conversar, não tem com quem falar, então acabam morrendo, acabam falecendo naquele estágio, no mesmo estágio que talvez esteja desde criança, mas que ninguém nunca se importou ou nunca se prontificou em ajudar. Enfim, são vários motivos para uma pessoa levar uma vida assim, bem triste, bem frustrante, talvez por objetivos que a pessoa não conseguiu alcançar, a pessoa pegou ali uma frustração e não conseguiu consolar isso, não conseguiu acabar com aquela tristeza. E isso levou a outras coisas, como problemas na socialização, pessoas que não conseguem se abrir umas com as outras, não conseguem ser amigas, não conseguem conversar sobre os seus sentimentos, porque ali ele acabou abrindo uma barreira, sabe? Uma barreira ali entre a pessoa, o indivíduo, e as coisas, e os objetivos, talvez amizades, relacionamentos, sonhos, carreiras, profissões. Tem pessoas que não conseguem trabalhar porque não tem emocional para isso. Tem pessoas que não conseguem namorar porque não tem emocional para isso. Tem pessoas que não conseguem nem ser amigos de outros porque não tem emocional para isso. Hoje em dia, para tudo, a gente tem que ter um emocional bom, né? Mesmo que a gente não tenha, mas a gente tenta. Enfim, por eu estar falando isso mesmo, dá pra observar que muitas pessoas têm uma saúde mental debilitada hoje em dia, mas pouca gente fala disso. Às vezes falam, mas, sabem, deixam um negócio vago. Não fala muito, tipo, ó, a gente tem que fazer isso pra evitar, ó, a gente tem que fazer aquilo pra evitar. Não, não falam. As pessoas geralmente só deixam vago ali, tipo, saúde mental a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que comer bem, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que socializar. Mas o que é saúde mental? A saúde mental é quando você tá se sentindo bem consigo mesmo, primeiramente, e acaba fazendo outras pessoas bem. Praticamente, quase todos os relacionamentos que dão errado por questões emocionais é porque o indivíduo que fez dar errado, que começou a ocasionar problemas na relação, ele não está bem internamente, ele não está bem consigo mesmo. Então ele acaba acarretando problemas para outra pessoa também. Então a gente tem que dar uma ênfase aí do que é a saúde mental e a importância dela, né? Essa questão dos traumas, já falei, agora a gente vai falar sobre ansiedade e depressão. A ansiedade, ela é muito confundida com a vontade excessiva de que algo aconteça. Não é isso. Tem ansiedade, sim, nossa, tô muito ansiosa para que isso aconteça. Porque as pessoas geralmente associam isso, né? Realmente, tem como você ficar ansiosa por querer que algo aconteça muito, mas a ansiedade em si, ela não é isso. A ansiedade é quando você fica pensando muito em algo. E é exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Comigo acontece, tá? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu posso dizer que é uma coisa horrível. Às vezes não dá sono, você fica a noite toda acordada pensando em algo, ou às vezes sobre coisas aleatórias.
você não consegue pensar muito bem em uma coisa só. Você não consegue focar, você não tem foco, você não tem concentração, a sua cabeça fica mil. E eu não digo por mim, eu digo por todas as pessoas que têm ansiedade. A ansiedade é uma coisa bem assim, descontrolada. Sabe quando a sua cabeça não tem controle? Então, a ansiedade é isso. A ansiedade fica, sabe, sua cabeça ali perdida, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Pessoas com problemas já na família, ou no relacionamento, ou na vida mesmo, por questão de carreira, por questão de profissão. As pessoas tendem, geralmente essas pessoas que têm problemas, tendem a ficar pensando muito nos problemas, nas responsabilidades. E acaba que fica aquele pensamento, aquela mistura de pensamento, e você não sabe o que pensa, você não sabe o que faz, então você fica perdido. A ansiedade, ela é basicamente isso. É básico, né? É básico falar, mas na prática é uma coisa horrível. Nessa linha de pensamento, a gente pode falar sobre a SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Essa síndrome, ela foi identificada pelo mestre e tutor, psicólogo, Augusto Cury. E ele é um tipo assim, super especialista nessa área. Ele tem várias obras falando sobre questões emocionais. Então, assim, vale a pena dar uma pesquisada sobre a questão do trabalho dele. Mas, enfim, partindo para outro lado. Augusto Cury, ele identificou essa síndrome como uma síndrome que não faz a gente focar, a gente se concentrar nas coisas. A gente fica pensando o tempo todo. Assim como eu falei, a ansiedade, ela faz isso. Ela faz a gente ficar pensando em várias coisas. E a síndrome do pensamento acelerado, ele é exatamente isso. Só que um pouquinho mais elevado, sabe? Você não para de pensar, você fica pensando em coisas aleatórias, talvez até em coisas construtivas, por exemplo, profissionais, tanto da saúde, quanto profissionais, por exemplo, professores, outros profissionais que lidam também com o ser humano, né, lidam com o público e tem essa importância, tem essa responsabilidade em passar alguma coisa para esse ser humano, para essa sociedade, né? Por exemplo, um professor tem uma responsabilidade muito grande em ensinar, em ser ali a representação de uma pessoa culta, uma pessoa, né, de bom exemplo. Então, assim, imagina um profissional, como um professor, ter uma responsabilidade dessa e não pensar em vários tipos de coisas. Tem gente que, nossa, vive com isso desde a infância. Depois que cresce, continua levando isso. Então, assim, a síndrome do pensamento acelerado é uma síndrome muito comum, é uma síndrome que a gente vê em todo lugar. Eu tenho. Então, assim, eu posso dizer que é uma coisa muito séria. É uma coisa que é pouco falada, que eu não vejo muita gente falando sobre. Mas tem livros que falam sobre, tem obras que falam muitíssimo. Augusto Cury já falou sim sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Ele identificou e ele já falou em vários livros. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente pesquisar, vale a pena a gente procurar saber sobre as questões emocionais. Tanto que, quando a gente não trata, a gente pode acabar agravando a situação, a gente pode acabar levando para um lado mais sério e pode até chegar à depressão, que é o que eu vou falar agora. A depressão, ela é uma coisa muito delicada a ser tratada, porque para começar, o que para mim seja importante, talvez para você não seja tanto, ou o que para você tem importância, para mim não tenha nenhuma. Então, talvez a minha causa de ter depressão, para você, vai ser uma coisa absurda. Talvez uma perda, não necessariamente de uma pessoa, mas uma perda material, seja o motivo de uma pessoa ficar em depressão. Não só isso, né? É só um exemplo, até porque a depressão é um conjunto de coisas e motivos para uma pessoa chegar a esse nível. A depressão é uma coisa muito séria para ser confundida e comparada com outras crises existenciais, crises emocionais, como a ansiedade. Ela é muito confundida com a ansiedade. E uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, que geralmente é uma pessoa ansiosa, ela consegue até falar sobre o assunto. Ela consegue, olha, eu me sinto assim, eu me sinto desse jeito. Geralmente tem dias que eu não me sinto bem, que eu tô muito preocupada, que eu não consigo dormir. Já uma pessoa depressiva, ela geralmente ela não fala sobre a depressão em si. E nem mesmo como se sente, porque nem ela sabe como se sente. A depressão é uma coisa muito complicada. Mas é uma coisa que acarreta muitas pessoas hoje em dia, infelizmente. E a depressão, ela pode estar numa pessoa que vai todo dia trabalhar. Ela pode estar numa pessoa que todo dia socializa. Por mais que não queira, por mais que não tenha aquela vontade de conversar, de receber amigos,
geralmente ela tá nesse tipo de pessoa. Ela tá numa pessoa que você vê e você nem espera. A pessoa, ela vive apenas. Ela não tá ali no local, ela não tá ali no lugar, sabe? Tipo, vivendo, nossa, tô me divertindo. Às vezes ela pode estar num lugar super divertido, mas dentro dela, nada vai fazer sentido. Então a depressão, ela é um nível muito, muito, muito grande de crise existencial. A pessoa, ela não sabe por que às vezes está viva ou por que ainda está ali, qual é o motivo de estar ali. E por mais que hoje em dia a gente tenha vários meios de tratar a depressão, como a consulta médica, né, a psicologia, a psiquiatria, até a mesma neurologia, hoje em dia ela está ajudando demais em questão de depressão e distúrbios mentais, por mais que seja mais pro lado médico, lado bem mais sério, a neurologia também está ajudando bastante. E eu queria dar uma ênfase assim sobre a questão de tratamento. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou uma pessoa que acredita em Deus, criada na igreja, mas eu não acho que seja de grande importância você falar, você tem que ir para a igreja. Se você for para a igreja, você vai ser curado. Claro que se a pessoa ela gosta de ir para a igreja, se ela sente vontade de ir para a igreja, talvez ajude, porque ela vai estar fazendo algo que gosta, algo que faça ela bem. Mas não é a cura completa. Ela precisa sim de um acompanhamento médico, pessoal, ela precisa de uma pessoa que esteja ali sempre ajudando ela, porque eu que sou cristã posso falar, Deus é uma pessoa que me ajuda muito. Poxa, eu me sinto muito bem indo pra igreja, mas se eu tivesse em depressão, por mais que eu ajudasse sim, que eu pedisse sim, que eu buscasse sim esse meio que me faz tão bem, eu também buscaria ajuda médica. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas não buscam essa ajuda, não vão para esse meio. Então, assim, eu queria dar muita ênfase a isso, porque infelizmente as pessoas hoje em dia falam que depressão é frescura e depressão é falta de Deus. Até as pessoas que são mais próximas de Deus podem acabar levando a depressão porque estão muito presas a si. Tem muitas coisas acumuladas dentro de si que não conseguem soltar. Por questão de amizade, às vezes as pessoas não têm muitas amizades, às vezes se fechou desde pequeno, isso também tem a ver com traumas, quando a pessoa ela se fecha desde pequeno e vê que isso faz bem a ela, melhor do que se abrir, porque quando ela se abre com as pessoas ela se decepciona. Então, esses traumas assim, de decepção e tudo mais acabam fazendo que as pessoas se fechem. As pessoas se fecham, vê que é melhor, cresce assim, quando é mais velho, continua sendo assim. E é um ciclo. A pessoa até se abrir com alguém é um sacrifício, a pessoa não consegue. Então, eu acho que depressão é uma coisa muito, muito, muito séria a ser conversada. Por mais que tenha como conversar, não é uma coisa que tem como descrever ao certo. É uma dor, é um sentimento que ninguém nunca, jamais vai entender, a não ser que sinta. E tem vários níveis de depressão também, né? Tem a mais elevada até a menos elevada. Então, às vezes, a pessoa está com depressão ali no primeiro nível, no primeiro estágio, mas não identifica muito bem. A própria pessoa que tem depressão não identifica. Geralmente são pessoas à volta que começam a observar algumas atitudes e tendem a levar no médico, a conversar ou algo do tipo. Raramente uma pessoa mesmo é depressiva e chega, olha, eu tô com depressão. Do nada. A pessoa não chega e fala isso. Ela pode até comentar, poxa, eu tô com medo de ficar com depressão, de voltar a ter depressão. Às vezes a pessoa já tem tendência a isso, mas ela não geralmente fala, sabe, abertamente sobre isso. A depressão, ela não é bem assim. Então, assim, até as pessoas mesmo que são ansiosas, elas têm que ficar um pouquinho ligadas nisso. Em que é depressão e o que não é. Porque às vezes você é só uma pessoa ansiosa e tá achando que é depressão. Não que você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar sim pra você ver se você tá com depressão ou não. Mas você não pode deixar com que isso te entristeça ainda mais e talvez você tenha uma depressão por se entregar, sabe? Enfim, é isso. Eu quis abordar um pouquinho aqui as coisas bem breve. Eu acho que ficou um pouquinho grande, mas foi breve, eu acho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E foi uma coisa muito rápida. E é isso. Eu só queria deixar alerta, né, em algumas pessoas, a importância que a depressão, a ansiedade, elas têm que ter perante a sociedade. Os traumas talvez não levem a uma ansiedade ou depressão. Raramente não vai levar a uma ansiedade. Porque geralmente pessoas que têm muitos traumas, elas são ansiosas sim. Mesmo que elas não saibam, que elas não sintam, elas são ansiosas. Eu vou deixar aqui no link da descrição alguns links que tem algumas listas
dizendo quais são os sintomas, principalmente da SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que é a síndrome mais comum de ansiedade que tem, né? É uma síndrome muito, muito, muito comum, que eu vejo em várias pessoas hoje em dia. Às vezes eu começo a observar e eu vejo isso em muitas pessoas. Então, assim, eu espero que vocês se informem, eu espero que as pessoas elas se conscientizem mais, porque infelizmente, ainda mais nesse momento, né, que a gente está passando em relação à quarentena, à pandemia, tem acontecido tanta coisa na nossa vida, tanta coisa na nossa volta, que às vezes a gente fica preocupada, a gente fica muito pensativo sobre as coisas e a gente acaba esquecendo que a gente tem uma vida. Ou às vezes a gente até pensa, né, até demais, porque a gente pensa nos problemas da nossa vida, a gente pensa nas nossas responsabilidades. Esses problemas que acontecem à nossa volta acabam sendo um complemento dos problemas que a gente já tem. Então deixa a gente mais ansioso ainda, deixa a gente pior, né? Então é isso, eu espero que tenha ajudado, eu espero que as pessoas pensem muito sobre isso. E é isso. Beijo.